Muito bem, nós estamos falando de reciclagem de NR33 para trabalhador autorizado e vigia. E agora nós vamos falar um pouquinho de medidas de prevenção no interior de espaço confinado. Tá? Esse é um assunto um pouquinho longo, então eu vou dividir ele em 2 vídeos, tá? Para a gente falar um pouquinho das medidas de prevenção. Deve ser adotada, segundo o item 33.5.1 da NR33, devem ser adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento, grelhamento, corte, cura, né, e outros aí que liberem chama aberta, faísca ou calor no espaço confinado. A organização que realiza o trabalho em espaço confinado deve elaborar procedimentos operacionais de segurança que contemplem preparação, emissão, cancelamento e encerramento da permissão de entrada e trabalho, requisitos para um trabalho seguro no espaço confinado e critérios para a operação dos movimentadores de trabalhadores autorizados quando aplicável essa dinâmica. Os procedimentos para trabalho em espaço confinado devem ser revistos quando ocorrer qualquer alteração no nível de risco, quando um novo risco foi identificado, né? Isso está previsto na NR1, como, por exemplo, uma entrada não autorizada, um acidente, uma condição adversa aí que não estava prevista e, de repente, houve essa alteração, né? Então, a organização deve elaborar e implementar procedimentos com requisitos e critérios para seleção e uso de respiradores, está lá no PPR das empresas, né? Para uso rotineiro e em situações de emergência, em conformidade aí com os riscos respiratórios já levantados no PPR e aplicáveis aí aos espaços confinados. Tá? Toda e qualquer entrada e trabalho em espaço confinado deve ser precedida da emissão de uma permissão de entrada e trabalho. Nós já falamos anteriormente que é a responsabilidade do supervisor de entrada monitorar o ambiente de trabalho, preencher a PET, identificar quem são as pessoas que vão trabalhar, coletar as assinaturas, né, entre outras formalidades aí que ele tem que fazer. A PET adotada pela organização deve conter no mínimo alguns campos: identificação do espaço confinado que vai ser adentrado, qual que é o objetivo dessa entrada, os perigos já identificados, né, e medidas de controle, incluindo aí o controle de energias perigosas, bloqueio, resultantes da avaliação aí de risco do Programa de Gerenciamento de Risco, volta NR1, né, em função das atividades aí a serem realizadas. Os perigos identificados e medidas de prevenção estabelecidas no momento de entrada. A permissão de entrada e trabalho ela é adaptável ao risco da empresa. Né? A NR33 até traz para a gente no anexo um modelo, mas o modelo é só informativo, ele é só para que a gente o siga. Né? Tem que conter algumas informações, né? Mas ele é adaptável para a realidade aí de cada empresa. Tá? Avaliação quantitativa da atmosfera, né? Esse aparelho amarelo que nós estamos vendo aqui é um detector de gases, né? Vocês podem ver que ele tem uma célula só, né? Que é essa parte branca embaixo, mas eu posso conter nele 4 células onde vão identificar outras coisas. O que esse aqui está identificando? O nível de oxigênio, 20,4. Tá? Mas ele poderia estar identificando outros tipos de gases oriundos aí do processo de atividade daquele espaço confinado. Então, o que é a avaliação quantitativa da atmosfera? Nível de oxigênio. Né? Imediatamente antes da entrada do espaço confinado. O supervisor de entrada do espaço confinado, no lado externo, ele vai fazer uma avaliação, né, para coletar a informação do ambiente que ele está externamente, e aí vai coletar uma amostra de ar dentro do espaço confinado e fazer o comparativo para estar fazendo essa liberação. Relação de supervisores de entrada, vigia, trabalhador autorizado que vão participar daquela atividade, data e horário, né, e encerramento da permissão de entrada em trabalho. Lembrando que agora na nova redação portaria 1690, a permissão de entrada em trabalho é válida por uma jornada, né, e ela pode, inclusive, ser renovada, desde que não ultrapasse 24 horas. E aí é importante a assinatura
né, de todas as pessoas que vão estar envolvidas. Supervisor de entrada, trabalhador autorizado, vigia. Tá? Então ela precisa ser emitida em meio físico e agora na portaria 1690 é permitida que ela seja também emitida de forma digital. Tá? Aqui tem algumas particularidades que eu vou comentar mais à frente. O item 33571 diz que a PET, quando emitida em estado físico, ela não precisa mais conter 3 vias. Ela pode ser agora só em 2 vias. Uma vai ficar com o supervisor de entrada e a outra de posse do vigia. Tá? Para lá no final da tarde, no final da atividade do espaço confinado, a gente junta de novo essas 2 vias da permissão e faz o encerramento, que é obrigatório. A PET emitida em meio digital deve atender alguns requisitos básicos. Estar acessível permanentemente ao vigia durante a execução da atividade. Então o vigia agora vai precisar ter um notebook, ele vai precisar ter um celular com acesso a essas informações, né? Ele vai precisar ter algum equipamento eletrônico que permita ele ter acesso à rede da empresa onde vai estar essa PET digital. Tá? Se é adotado o procedimento de certificação da assinatura, a assinatura eletrônica precisa estar em conformidade aí com as normas vigentes, né, para que ela seja válida quando auditada aí pelo Ministério do Trabalho. Os dispositivos eletrônicos utilizados para a emissão dessa PET, né, precisa possuir um grau de proteção adequado ao local, atender ao disposto no 33517 dessa norma, né, quando em área classificada, ou seja, ser intrinsecamente seguro, né, protegido contra emissão aí, eletromagnética. Tá? As PETs emitidas devem ser rastreáveis, ser arquivadas por um período de 5 anos, agora é lei, né? Antes era boa prática nas empresas, a gente arquivava por 5 anos, mas era boa prática. Agora é lei, está aí no item 335.9. Durante o período de arquivamento, as permissões de trabalho devem estar disponíveis aos trabalhadores quando solicitado. Os trabalhadores devem ser informados dos perigos identificados e das medidas de controle previstas e adotadas antes da entrada no espaço confinado. A PET deve ser encerrada, né? Isso já acontecia antes, tá? Quando as atividades forem completadas, ou seja, terminou o trabalho, encerra a PET. Quando ocorreu uma condição não prevista, quando ocorrer a saída de todos os trabalhadores do espaço confinado, ou houver a substituição de um vigia, né, por um outro que não estava relacionado na PET, a validade da PET deve ser limitada a uma jornada de trabalho, não mais a uma entrada como era antes. Então ela pode ser agora renovada. Tá? A PET pode ser prorrogada quando cumprir alguns requisitos, mas não é renovada de qualquer maneira. Ó, tem que preencher alguns requisitos. Está relacionada à mesma atividade e risco, constar na PET os intervalos de parada e retomada de todas as equipes de trabalho, relacionar os trabalhadores autorizados, vigia e supervisor de entrada, registrar a continuidade da atividade de substituição da equipe em cada entrada e saída de trabalho. Quando ela contemplar, né, estiver garantido aí o monitoramento contínuo de toda a atmosfera do espaço confinado e a manutenção das condições atmosféricas locais, né, ou realizar uma nova avaliação de atmosfera a cada entrada. Dentro do espaço confinado, eu tenho alguém que vai estar portando um equipamento, né, talvez um multigás, né, dependendo do risco, né, que apresentar, para monitoramento contínuo, tá, daquele ambiente. O item F diz quando estiver garantida a presença contínua do vigia junto ou próximo à entrada do espaço confinado. Observado é o disposto no subitem 33.341, né? Onde ele pode olhar mais de um espaço confinado. Estiverem reavaliadas as medidas de prevenção descritas aí na PET, tá? A cada entrada. A validade da PET, inclusive as prorrogações, não pode exceder a 24 horas. Deve ser mantida a sinalização permanente em todos os espaços confinados junto à entrada,
né, conforme o modelo que não mudou, continua aí o nosso amiguinho, né, de identificação de espaço confinado, né, e sinalização de segurança. Caso a sinalização permanente não se torne visível após a abertura do espaço confinado, deve ser providenciada aí uma sinalização complementar. Tá? Em locais com exposição a agentes agressivos ou circulação de pessoas, a sinalização permanente deve ser indelével, né, de forma a garantir que não seja danificada ou retirada. A exigência prevista no subitem 13.3, da sinalização indelével, né, não se aplica a espaços confinados já existentes em via pública, exceto quando ocorrer a substituição de uma tampa de acesso no bueiro, por exemplo. Na situação prevista no subitem, né, 33.5.13.3.1, está dispensada a aplicação de cores da sinalização permanente. Nas operações de entrada e trabalho no espaço confinado, deve ser utilizada a sinalização provisória, indicando a liberação ou não da entrada dos trabalhadores autorizados. E um item importantíssimo, né? Controle de energias perigosas, lockout e tagout. Deve ser implementado o controle de energias perigosas nos espaços confinados, considerando algumas etapas. Preparação e comunicação a todos os trabalhadores envolvidos, né, sobre o desligamento do equipamento ou sistema, isolamento ou neutralização dos equipamentos ou sistemas que possam intervir naquela atividade, desenergização ou isolamento de fonte de energia do equipamento ou sistema, bloqueio, etiquetagem, liberação ou controle de energias armazenadas, né, residuais, verificação do isolamento ou desenergização dos equipamentos ou sistemas. Os 5 passos aí do bloqueio. Deve ser implementado o controle de energia no espaço confinado, né, considerando ainda mais algumas etapas. Liberação para o início da atividade, retirada dos trabalhadores, ferramentas e resíduos após o término da atividade, comunicação após o encerramento dessa atividade sobre a retirada do dispositivo de bloqueio e etiquetagem, retirada dos bloqueios após a execução da atividade, reenergização ou retirada dos dispositivos de isolamento, né? E liberação para a retomada desse em operação. Tá? Então essa é mais uma... Trouxe nesse módulo algumas alterações significativas. Tá? Lá no início eu deixei o meu contato. Tá? Qualquer dúvida que você tenha, eu estou à disposição para tentar aliviar a insegurança aí do trabalho. Tá bom? A gente se vê aí num próximo módulo.